Olá, todos bem-vindos a mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso estamos passando às terças e quintas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, por estas páginas. É um curso gratuito, completamente gratuito, que tem o objetivo de nos ensinar como fazer um trabalho superior, um trabalho psicológico sobre nós, sobre a nossa psique. E assim cumprir com o objetivo da nossa existência, que é nos reintegrar, nos reconectar ao nosso real ser. Hoje temos o tema número 42. Dois tipos de conhecimento: o conhecimento subjetivo e o conhecimento objetivo. O conhecimento objetivo é o nosso propósito. Então, este curso é um curso prático, não é um curso teórico. Não é necessário que se tenha conhecimentos intelectuais, é necessário que se conheça saber escrever, ler. Não é preciso saber se expressar muito de forma muito chique, como se diz. É um conhecimento simples. Então, sobre o conhecimento objetivo e subjetivo, nós temos os conceitos invertidos. Então, se perguntamos para alguém o que é algo objetivo, a pessoa dirá que é aquilo que se pode palpar, que se pode ver, que se pode sentir com os 5 sentidos. O que não se vê com os 5 sentidos, a pessoa, a humanidade reconhece como subjetivo. Então, se reconhece como objetivo o que se pode palpar, o que se pode ver, sentir com os 5 sentidos. E o que não se pode palpar com os 5 sentidos é considerado subjetivo. Isto acontece porque nós temos a consciência adormecida. Então, o conhecimento objetivo é um conhecimento da consciência. É algo que se conhece com a consciência. Então, nós vivemos em 2 mundos. Vivemos no mundo físico, com os 5 sentidos, que podemos perceber o mundo físico com os 5 sentidos. E vivemos no mundo interior, aquilo que não se pode perceber com os 5 sentidos. Por exemplo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são do mundo interior. Não se pode perceber o pensamento de uma pessoa com qualquer dos nossos 5 sentidos. Tampouco outra pessoa pode perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com os 5 sentidos. Então, nós vivemos em 2 mundos. Vivemos no mundo físico, no mundo tridimensional, onde podemos ver, tocar, palpar, cheirar, enfim, ouvir. Então, esse é o mundo das 3 dimensões. É o mundo em que nós vivemos.
E nós vivemos no mundo, nos mundos ocultos. Então são duas realidades, são duas formas de perceber. Uma se percebe com os 5 sentidos e outra forma de perceber, que só se pode perceber os mundos internos através dos sentidos que não estão ocultos, que são além dos 5 sentidos. Então, a personalidade se desenvolve através dos estudos com os 5 sentidos. Nós, quando nascemos, temos 3% da nossa consciência livre e temos 97% da nossa consciência está aprisionada pelos defeitos psicológicos. Então, quando nós começamos a aprender as coisas do mundo físico, nós aprendemos com os 5 sentidos e vamos desenvolvendo a personalidade. Formamos conceitos, ideias e vamos desenvolvendo assim a nossa personalidade. Vamos na escola, estudamos, aprendemos a ler, escrever, enfim. Se adquire um curso superior, se faz um curso superior e uma pós-graduação, um doutorado, enfim, e se acredita que uma pessoa assim é uma pessoa melhor, é mais que os outros. Na realidade, não é assim. Esse conhecimento intelectual é um conhecimento subjetivo. E quando se morre, quando nós perdemos o corpo físico, esse conhecimento se perde também, porque é um conhecimento intelectual que se armazena na memória. Nós aprendemos de memória. Tudo que aprendemos na escola, na faculdade, se aprende de memória. Não é um conhecimento objetivo, é subjetivo. E quando se perde o corpo físico, se perde esse conhecimento. E se volta em outra existência, se retorna, temos que cursar tudo de novo. Temos que aprender a ler, escrever, falar, temos que aprender tudo novamente, porque esse conhecimento está armazenado na memória. Não é um conhecimento que não é um conhecimento da consciência, da essência. É um conhecimento intelectual que está armazenado na nossa memória. Então, nós formamos essa cultura intelectual e se acredita que isso é conhecimento objetivo. Porém, é um conhecimento subjetivo, que se aprende de memória. Então, se nós retornamos, temos que novamente ir à escola, fazer primário, secundário, a universidade, enfim. E por isso, e assim se passa a existência.
se passam as existências, que nós temos direito, todo ser humano temos direito a 108 existências em um ciclo, em cada ciclo. E esses ciclos são 3.000 ciclos de 108 existências a cada um. E em cada existência nós temos que estudar, temos que nos aprender novamente algo. Então, antigamente, antes que se criassem as profissões, o ser humano vivia de forma diferente, adquiria os conhecimentos de forma diferente, na prática, e sobrevivia com o conhecimento prático, um conhecimento que se adquiria exercitando-se, praticando. Porém, depois, faz pouco mais de 100 anos, que se criaram as profissões, as carreiras profissionais, enfim. E daí para cá, o ser humano, nós desenvolvemos apenas o centro intelectual. Então nós somos um animal tricerebrado. Nós temos 3 cérebros. Temos um cérebro intelectual, temos um cérebro emocional e temos um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Então, nos estudos, nesses estudos intelectuais, apenas se desenvolve o cérebro intelectual. Ficam pendentes de desenvolver o cérebro emocional e o motor instintivo sexual. Então, se desenvolve esse conhecimento apenas para ganhar dinheiro. É um conhecimento subjetivo, é um conhecimento intelectual. Então, a razão da nossa existência. Qual é a razão da nossa existência? Então, nós viemos ao mundo. Não foi para fazer carreira, não foi para adquirir uma profissão, para coisa nenhuma. O objetivo da nossa existência é nos reconectar ao nosso real ser. Religar é aquilo que nos diz a palavra religare, que deu origem à palavra religião. O objetivo da nossa existência é conectar estes 5 centros: o centro sexual, o centro instintivo, o emocional, o intelectual inferior e o motor, conectar ao nosso real ser, que está em outras dimensões, porque nós estamos desconectados desse nosso real ser, por causa dos defeitos psicológicos que criamos e desenvolvemos. A cada existência nós desenvolvemos, robustecemos mais os defeitos psicológicos. Então, cada vez nos afastamos mais e mais do nosso real ser. Então, para nos reconectar a esse real ser, que cada um de nós tem o seu ser individual, particular, único, para fazer essa conexão é necessário fazer um trabalho superior sobre nós. Cada um de nós pode fazer um trabalho sobre si,
que é o trabalho de conhecimento de si mesmo. Conhecer-se a si mesmo é conhecer nosso lado escuro, o nosso lado oculto, porque nós vivemos em uma pequena parte de nós mesmos. Vivemos uma parte muito reduzida de nós. A nossa consciência, o nosso ser, está fracionado nos defeitos capitais, nos eus, no ego. Tudo isto que é o ego, o nosso ego. Então existem defeitos, detalhes mais sutis, e existem detalhes nem tanto detalhes, já são algo mais robusto. Então, para nos reconectar ao nosso ser, é preciso nos reintegrar. É reintegrar todas as nossas partes, que a nossa consciência está dividida, a nossa essência está fracionada. Em cada defeito psicológico, que são 7 cabeças de legião, são, aqui por dizer, a cobiça, o orgulho, a gula, a inveja, a ira, a luxúria e a preguiça. São os 7 pecados capitais. Capitais porque eles são a capital de muitos detalhes, muitas ramificações. Cada um é capital de muitas ramificações que se expressam em nós através dos nossos 5 centros, através do centro motor, que é da fala e os movimentos, através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções inferiores, através do centro instintivo e através do centro sexual. Esses defeitos se expressam de forma sutil através dos nossos 5 centros. Então, para nos conhecer a nós mesmos, é preciso fazer um trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos, que é conhecida esotericamente como a morte psicológica, a morte mística, como também se fala, que é eliminar o defeito psicológico, e ao eliminar o defeito, esse defeito libera uma partícula da essência, a partícula da nossa essência, uma partícula do nosso ser que está enfrascada nesse defeito. Então, para fazer esse trabalho, é necessário trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência. Essa revolução é interna, não é uma guerra externa. Esse é a grande batalha. A grande batalha que está escrita nas Escrituras. Por exemplo, na Bíblia fala muito na grande batalha, porém fala de forma alegórica ou parabólica. A grande batalha é essa, é lutar contra nós mesmos, lutar para não fazer a vontade do defeito psicológico. E isso se começa com a auto-observação. Então, nós precisamos desenvolver um 6º sentido, que é o sentido da auto-observação. Ninguém pode observar os nossos pensamentos. Ninguém pode observar os nossos sentimentos.
os nossos desejos? Ninguém. Também nós não podemos observar pensamento, desejo e sentimento de ninguém. Somente nós, cada um de nós pode observar, auto-observar-se. E através dessa auto-observação, vamos descobrir o que é defeito e o que não é defeito. Então, a auto-observação é um sentido da consciência, que na maioria de nós, quase 100% das pessoas, esse sentido está atrofiado. Está atrofiado por falta de uso. Nós não usamos, então esse sentido se atrofiou. Em toda a pessoa humana, toda a raça humana está atrofiada. Então é preciso desenvolver esse sentido, reativá-lo, e se desenvolve na prática. Não é lendo, não é escutando música, não é vendo filmes históricos, nada. Nós vamos desenvolver o sentido, esse sentido que é um sentido da essência. Nós vamos desenvolver na prática, treinando. Vamos observar o que eu tenho pensado, o que eu estou pensando neste momento. Então, um pensamento tem origem em algum lugar da nossa psique. O pensamento não é algo que surgiu assim, não é algo que surge assim do nada. Cada pensamento tem origem em um desses defeitos, em um dos nossos defeitos. É um detalhe de cobiça, um pensamento, se for de cobiça, nós vamos identificar através da autoobservação o que estou pensando, de onde vem, por que vem. Um pensamento tem origem na nossa psique. Então nós precisamos, através da autoobservação, descobrir de onde esse pensamento está surgindo, qual é a sua origem e o que ele pretende. O que pretende em nós? Que, na verdade, nós imaginamos que nós estamos pensando. E, na verdade, na realidade, quem está pensando por nós é um defeito psicológico, que pensa através de nós. Ele usa o nosso centro intelectual, a nossa mente, para pensar. E nós, com esses pensamentos, nós nos esquecemos de nós. Esquecemos de nós mesmos. Nós viajamos em pensamentos. Então, os pensamentos pairam na nossa mente. E não é um pensamento continuado, não é algo contínuo. Vem um pensamento e logo nós nem nos damos conta, já estamos pensando em outra coisa. E uma coisa puxa a outra. E quando se vê, não se sabe por que está pensando em tal coisa, como que começou, por que comecei a pensar nisso, de onde veio, por que entrei por nesse labirinto, que na verdade é um labirinto. E não se sabe mais que horas, que instante eu mudei de pensamento, que estava pensando em outra coisa e já estou nisto. É porque
os defeitos, eles vão saltando, eles vão se manifestando. É como ele dispara um gatilho. Um defeito dispara um gatilho de outro. E assim vai. E quando nós nos damos conta, nós estamos pensando em coisas que não era aquilo que nós queríamos estar pensando. Talvez vamos refletir sobre alguma coisa, sobre algum assunto, e quando nos damos conta, nós estamos pensando em outra coisa. Saímos daquele objetivo que era refletir sobre alguma coisa, sobre qualquer assunto, um assunto nosso, psicológico, ou algo que nós estamos planejando. Então os pensamentos voam, se diz que voam. Então é porque exatamente esses pensamentos surgem de um ou outro defeito psicológico. Os defeitos usam os nossos centros, usam o nosso centro intelectual, usam o nosso centro motor, os movimentos e a fala, usam o nosso centro emocional, o nosso centro instintivo, o nosso centro sexual. Podemos estar tranquilos, talvez caminhando, e quando se vê uma pessoa do sexo oposto, instintivamente surge aquele interesse, aquele desejo de ver, de olhar, de pensar sobre aquela pessoa, imaginar, criar e querer já talvez conversar com essa pessoa, inventar uma desculpa para puxar uma conversa. Então isso tudo tem origem nos nossos defeitos psicológicos, que usam a máquina humana, usam todos os nossos centros, a máquina humana, para fazer o que eles querem. Cada defeito tem um gosto, cada defeito tem pensa de uma forma, sente de uma forma, enfim. Então, o trabalho que nós precisamos fazer para conhecer a nós mesmos começa com a autoobservação, começa com desenvolver esse sentido da autoobservação. Então vamos começar a observar os nossos pensamentos. Observar e procurar entender, refletir, por que estou pensando isso? De onde surge esse pensamento? Fica planejando, querendo fazer algo. Por quê? Então, nós precisamos descobrir de onde vem esse pensamento. E provavelmente vem de um defeito psicológico. Então, é nesse momento que nós vamos fazer um trabalho consciente com a nossa psique, na nossa psique. Então, ao perceber esse pensamento e refletir um pouquinho sobre ele, nós vamos ver que vem de algum defeito psicológico, de algum plano. Porque a nossa consciência, o nosso ser, não precisa pensar. O nosso ser é instantâneo. Ele se expressa de forma instantânea. Se não se expressa,
é porque nós não deixamos, nós não permitimos, porque nós estamos sempre ocupados. O trono está ocupado por um ou outro defeito psicológico. Então, se nós permitirmos que o nosso ser se expresse, é espontâneo, é intuitivamente. Não precisa, o nosso ser não precisa balançar, não precisa pensar, faço isso ou faço aquilo. Não, quem pensa é o defeito psicológico. O nosso ser sabe com precisão o que deve fazer e o que não deve fazer. O que acontece é que nós estamos muito ocupados, entregamos a nossa máquina humana aos defeitos psicológicos e o nosso ser, a consciência, não consegue se expressar, porque está aprisionada. Nós temos apenas 3 átomos de consciência livre, que é um átomo do Pai, um átomo do Filho e outro do Espírito Santo. E os 97% restantes da nossa consciência estão aprisionados no ego. Por isso não se expressam. Quem se expressa é o ego. São os eus, os defeitos psicológicos. E então está sempre se manifestando um ou outro defeito psicológico. São raríssimas as vezes que se manifesta em nós o nosso ser, quando nós permitimos. Então, esse trabalho de autoobservação e morte psicológica é um fator para a revolução da consciência. Então, quando se auto-observa e se identifica um pensamento, é preciso pedir a morte desse pensamento. É preciso pedir que a Mãe Divina desintegre esse pensamento, que a Mãe Divina elimine esse pensamento. Então, é 1%, é um átomo que nós temos em nós, a nossa Mãe Divina, é uma parte do nosso ser que faz esse trabalho de eliminar os defeitos psicológicos. Porém, nós temos que observar, temos que identificar o defeito e reconhecer que é um defeito. E então, nos arrepender, rapidamente nos arrepender de ter esse defeito, reconhecer que é um defeito e pedir: Mãe Divina, elimine esse defeito. E a Mãe Divina vai eliminar. Ela, com a sua espada, vai eliminar o defeito, vai decapitar. Porém, nós temos que identificar, temos que auto-observar-nos e reconhecer, identificar o defeito, reconhecer e pedir à nossa Mãe Divina que elimine, que mate esse defeito. Então, ao eliminar um defeito, um detalhe, porque não vai eliminar um defeito, nós não vamos eliminar um desses defeitos de uma vez. Nós vamos eliminar um detalhe, vamos enfraquecer o defeito. Um detalhe que nós eliminamos de qualquer defeito, cabeça de legião, pecado capital, cada detalhe que nós eliminamos vai enfraquecendo esses defeitos, eles vão enfraquecendo, e até que um dia se elimina o eu causa, que é a causa de todos os detalhes, de todos os eus,
todos as diferentes manifestações de cada defeito psicológico. Então, cada vez que nós eliminamos um detalhe, se libera uma parte de consciência, se libera uma chispa de consciência. E essa chispa vai se integrando aos 3%, que nós temos 3% de consciência livre e temos 97% da nossa consciência aprisionada. Então, cada vez que nós eliminamos um detalhe, isso vai somando, vai aumentando esses 3% e vamos nos tornando mais conscientes. Vai diminuindo essa porcentagem de consciência aprisionada e vai aumentando esses 3% que nós temos de consciência presa. Então, nessa consciência que nós vamos liberando está a sabedoria, está o conhecimento objetivo, que não é um conhecimento intelectual. O conhecimento objetivo está na consciência livre, liberada e desperta. Então, este é o trabalho de morte psicológica. Esse trabalho de morte psicológica é preciso fazer para liberar a essência. Então, são 3 fatores. Então, é a morte do ego, né? A morte do ego através dos detalhes. E outro fator é o nascimento. Porque se fala muito em nascer de novo. É muito explorado essa questão do nascer. Então, esse nascimento não é um nascer intelectual, não é um nascimento intelectual, é um nascimento espiritual. Então, esse nascimento se faz através do sexo, através da transmutação sexual, eliminando a fornicação, que já vamos eliminando os detalhes de fornicação, de luxúria, desejo sexual, também vamos eliminando no nosso dia a dia. E assim se alcança a castidade. Então, a castidade não é o celibato. A castidade é a transmutação da energia sexual. A transmutação da energia sexual só é possível entre 2 polos. Um polo positivo, que é o homem, e um polo negativo, que é a mulher. Só existe transmutação entre 2 polos, porque jamais entre 2 polos negativos nós consiga ligar uma lâmpada, ou 2 polos positivos vai se ligar uma lâmpada ou qualquer aparelho. Então, para criar os corpos, nascer espiritualmente, também é preciso que haja a conexão entre 2 polos, entre
um homem e uma mulher. Isso em um matrimônio estável. Não é que se vá praticar com uma hoje, com outra amanhã. É um matrimônio estável, para que haja essa continuidade de prática com um só um homem e uma mulher, sem troca. Então, esse nascimento espiritual é a criação dos corpos internos, porque nós temos o corpo físico. Nosso corpo está bastante debilitado, podemos dizer, degenerado. Então, com o nascimento espiritual, nós vamos criar, vamos restaurar, vamos regenerar o corpo físico. Primeiramente, regenera o corpo físico. Depois se cria o corpo vital, se cria o corpo astral e se cria o corpo causal. Então se criam esses 5 corpos. Se regenera o corpo físico, se regenera o corpo vital, que é a saúde. O nosso corpo vital é o assento da vida. Se regenera o físico, o vital, se cria o corpo astral e mental, porque são 2 corpos, um corpo astral que nos leva, que nós podemos ir na quinta dimensão, no mundo astral, e com o corpo mental nós podemos viajar no mundo mental, que é uma seção superior do próprio mundo astral, da quinta dimensão. E o outro corpo é o corpo causal. Esse corpo causal, ou corpo da vontade, quando se cria, então se conecta com o nosso real ser. Então, quando se vai criando esses corpos, se cria o corpo astral. Criamos o corpo astral, nós podemos viajar conscientemente na quinta dimensão, no mundo astral, e conhecer, investigar a verdade, já algo real. Já não é algo intelectual, é algo que nós vamos experimentar, vamos palpar com o corpo astral, na quinta dimensão. Então, esse é um conhecimento objetivo. Então, se nós fizermos um desdobramento astral e estivermos conscientes no mundo astral, nós podemos viajar por todos os lugares, por todos os planetas. Podemos ir em outros países, no mundo astral de outros países, e podemos conhecer, podemos investigar a causa de tudo o que está acontecendo. Não é algo que nós vamos ler um livro e nos contaram, nos disseram, eu ouvi na televisão, eu vi na internet. Não. Se nós nos desdobramos em astral, nós vamos no mundo astral, e para isso não precisa ler nada. Então, esse conhecimento é um conhecimento objetivo, é um conhecimento real, é um conhecimento da consciência. Então, e isso é possível quando nós criarmos o corpo astral. E se cria o corpo astral com os 3 fatores. Se cria com o nascimento espiritual, que é o trabalho sexual sem fornicação, sem
derramar as energias sexuais, transmutando as energias sexuais em um casal estável. Então se criam esses corpos e se habilita, nós nos habilitamos para viajar nessa dimensão. O corpo astral na quinta dimensão, o corpo mental no mundo mental também na quinta dimensão. Então, primeiramente se regenera o corpo físico, o corpo vital, se cria o corpo astral, se cria o corpo mental, após se cria o corpo causal, o quinto corpo. E com a criação desse corpo, nós nos reconectamos ao nosso ser. E o nosso ser tem toda a sabedoria do universo, sabe tudo. Porém, nós precisamos nos reconectar com ele. E para nos reconectar com ele, nós temos que tirar o ego do trono e entregar esse trono ao nosso ser, devolver o trono ao nosso ser. Então precisamos destronar o ego e entronar o nosso ser. O nosso ser então passará a fazer a sua vontade na Terra. A Terra são os 5 corpos inferiores, são aqueles corpos que nós nos expressamos no mundo físico. Então isso significa a Terra. Então, Pai nosso que está no céu, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, isso será possível quando se cria o corpo causal e se reconecta ao nosso ser. Então, o nosso ser passa a fazer a vontade dele aqui no mundo físico, através dos nossos centros. Ele se volta a ter posse sobre os nossos centros, sobre a máquina humana, quando nós desempossamos o ego, porque quem está em posse de nós é o ego, os nossos defeitos psicológicos. Então, quando nós eliminamos o ego, quando vamos eliminando o ego, o nosso Pai vai se expressando lentamente, começa a se expressar através de nós. Então se cria o corpo causal, se vai conscientemente na sexta dimensão. A sexta dimensão é o mundo causal, é o mundo das causas. Lá está a causa de tudo o que há aqui no mundo físico. Lá está a causa. Então é o mundo causal, a sexta dimensão. E se pode ir lá quando se cria o corpo causal. Então esses corpos se criam nessa ordem: físico, vital, astral, mental e causal. E com isso vai adquirindo consciência. Com isso vamos adquirindo consciência. Então, outro fator para a revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é uma conferência que tivemos há poucos dias, conferência número 40, que é entregar este ensinamento, ensinar outras pessoas que também possam fazer um trabalho sobre si, ensinar de forma gratuita, de forma completamente desinteressada. Então estes 3 fatores
foram ensinados em todas as épocas por todos os mestres que existiram. Buda, Krishna, o Mestre Jesus ensinou esses 3 fatores. Em cada época de uma forma, em cada época com um estilo próprio. Cada mestre ensinou com seu estilo. O Mestre Jesus ensinou de forma em forma de parábolas. Então se fala muito em água nas escrituras. Quando se fala em água, está falando da energia sexual, não está falando da água. Não é a interpretação literal, é uma alegoria, uma forma parabólica que ele usou para ensinar este mesmo ensinamento na sua época. Então essa forma parabólica, essa forma simbólica foi usada para que o ensinamento não se degenerasse, não caísse em pessoas que não estavam preparadas para receber esse ensinamento. Então deve ser captado com a consciência. Se falasse claramente, abertamente, literalmente, as pessoas grotescas iam burlar desses ensinamentos e ia então se degenerar muito mais rápido. Então o que acontece? Que esse ensinamento foi entregue e é entregue em todas as épocas de acordo com a época, de acordo com a maturidade da humanidade. Então nesta época está sendo entregue dessa forma simples. Nós somos muitas pessoas, está em muitos países esse ensinamento. Os países de língua espanhola, todos, está sendo entregue em inglês, em francês, italiano. Também existem pessoas que fazem este trabalho em outros idiomas. E o ensinamento é o mesmo que foi entregue pelo Mestre Jesus. Ele ensinou que quem quisesse ir após ele devia negar a si mesmo. Negar a si mesmo é morrer psicologicamente, é auto-observar-se e eliminar o defeito, negar o defeito em prol da consciência. Então, negar a si mesmo é morrer psicologicamente, negar o desejo. E o nascimento é o trabalho superior com as energias sexuais. A união do homem com a mulher sem fornicação. E sim a transmutação das energias sexuais através dos cordões de Ida e Pingalá, aqueles cordões que formam o caduceu de Mercúrio. Então, quando se transmuta a energia, vai despertar um fogo. Esse fogo desperta no início da coluna vertebral, e com o trabalho com os 3 fatores, esse fogo vai subindo. Então cada vez que o fogo sobe e chega até a laringe, vai se regenerando e vai se criando os corpos. Então esse processo se chama nascimento espiritual. Criar os corpos, criar os veículos apropriados para que o nosso ser possa utilizá-los. Criar esses veículos para viajar em outras dimensões.
Então, o sacrifício pela humanidade é desenvolver o amor. Desenvolver o amor pelos demais. Assim como nós recebemos esse ensinamento de forma gratuita e estamos recebendo, nós devemos compartilhar de forma gratuita com outras pessoas, seguindo alguns princípios, que é respeitar o livre-arbítrio, não cobrar, dar um ensinamento puro, um ensinamento completo, não ocultar nada e nem aumentar. E uma série de princípios que deve ser seguida para que sejam os 3 fatores corretos, que sejam os 3 fatores reais, não seja adulterado. O que aconteceu, o que sempre acontece, é que esses ensinamentos são entregues puros e com o passar dos tempos o ser humano vai degenerando este ensinamento e vai entregando só uma parte, ou vai acrescentando algumas coisas, e isso foi o que aconteceu, que formaram todas as religiões. Então, todas as religiões do planeta têm origem nestes 3 fatores. Tem origem nos 4 pilares da sabedoria. O que acontece é que vai se degenerando e cada um tem as suas ideias, cada um interpreta literalmente do seu modo, e então foram sendo formadas as religiões, foram se dividindo e formando as religiões. Então, o conhecimento objetivo se adquire através da consciência. Quando se criam os corpos, vamos adquirir o conhecimento objetivo. E o conhecimento subjetivo é o que aprendemos lendo, escutando, enfim, o conhecimento intelectual é subjetivo, não é um conhecimento real. Este conhecimento, este trabalho, se nós voltamos em uma existência e não terminarmos esse trabalho, volta com este ensinamento, traz. Se alguém cria os corpos em uma existência, volta na outra existência com esses corpos já criados e pode dar continuidade. Porém, por esses tempos, os mestres estão nos dizendo que o trabalho deve ser feito em uma única existência. Nesta existência, nós precisamos lutar para fazer esse trabalho nesta existência. Por razões que neste momento não vem ao caso, porém, são coisas que estão acontecendo no planeta, essa transformação, e o planeta passa por uma transformação muito grande e muito profunda, e então é necessário que se faça esse trabalho nesta existência, um trabalho na existência em que nós estamos recebendo esse ensinamento, e não deixar para depois. Talvez seja a nossa última existência. Nós temos 108 existências, um ciclo de 108. Talvez seja a nossa última existência, e então devemos aproveitá-la. Obrigado por assistirem
E o nosso contato WhatsApp ou Telegram 55 é o Brasil, 6262 é a região e o número é 991 92 9355. É o nosso número WhatsApp ou Telegram. Assim nós damos por terminada esta conferência e agradecemos a todos que assistam até o fim e, se possível, compartilhar com outras pessoas, enviar esse vídeo, o link desse vídeo, a amigos, colegas de trabalho, familiares, enfim. E muito obrigado a todos.